do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Só o finalzinho do versículo aí, ó. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Podei-vos assentar, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Irmãos, só Deus e você sabe como tem sido a sua caminhada cristã. A sua caminhada cristã. Só Deus e você sabe quais são os obstáculos, os problemas que você tem enfrentado, que você tem passado por eles. Todos nós aqui temos problemas individuais. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã tem a dificuldade que está enfrentando, que está passando no momento. Então tem pessoas que pode ser que para você está sendo difícil a sua caminhada cristã. Está sendo difícil guardar a fé, devido a tantas situações que surgem. Então, o tema da mensagem nesta manhã, que Deus quer nos ensinar, o tema é: você não pode desistir. Nós não podemos desistir da nossa caminhada com Cristo. Então esse é o assunto que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Você não pode desistir. Eu não posso desistir. Nós não podemos desistir. Quantas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, que já estiveram na igreja, já estiveram congregando conosco, mas em algum momento da sua vida, seja por decepção, seja pelas lutas da vida, e como tem lutas, e como enfrentamos problemas. Então pode ser que nós conheçamos pessoas que talvez pelas decepções da vida, pelas lutas, pelas pressões do mundo, porque a pressão do mundo é muito grande, a pressão do mundo é muito grande contra aquela pessoa que é de Deus, contra aquela pessoa que é um servo de Deus, contra aquela pessoa que quer servir fielmente a Jesus. É uma pressão muito grande do mundo. Então seja pressão do mundo, seja por perdas, seja por opressão maligna, muitas pessoas desistiram. Muitas pessoas desistiram. E eu não estou aqui falando mal dessas pessoas, porque só Deus e ela sabe o grau de dificuldade que elas enfrentaram para tomar essa decisão, apesar de não ser a melhor decisão. A melhor decisão nunca é negar a fé. Mas não estou acusando aqui essas pessoas. Na verdade, essas pessoas carecem das nossas orações. Essas pessoas carecem que cada um de nós nos coloquemos na brecha. E lá em Ezequiel, Deus fala sobre isso. Que Ele procurou alguém para se colocar na brecha entre um povo pecador e Ele. Ou seja, alguém que fosse o intercessor por aquele povo. Aí o texto diz que como ele não encontrou ninguém, o povo foi destruído. Então, na verdade, nós precisamos nos colocar na brecha para essas pessoas.
clamar por elas, orar por elas, porque a pessoa, quando ela se afasta dos caminhos de Deus, pode ter certeza do que eu vou te falar aqui, ela tem um desejo muito grande de voltar, mas ela não consegue. Ela tem um desejo de voltar, mas não consegue. Então carece das nossas intercessões, clamar a Deus por elas. Então muitas pessoas, seja por decepção, lutas, pressão do mundo, perdas, opressão maligna, desistiram, abandonaram Jesus, abandonaram a fé. Então, irmãos, nós não podemos desistir. O texto que nós lemos aqui, o finalzinho do verso, a palavra de Deus nos ensina: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então não podemos desistir. Em face dos problemas, das lutas, por mais difíceis que sejam, não estou aqui minimizando o problema de ninguém, porque cada um sabe o que está passando, mas nós não podemos desistir da nossa caminhada com Deus. Não podemos desistir. Não podemos abandonar a fé. Não podemos abandonar a fé. Lá em Abacuque, capítulo 3, verso 17, Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, nos diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, o fracasso na colheita e a morte de animais devastariam Judá. O fracasso na colheita, a morte de animais ia devastaria Judá. Mas Abacuque afirmou que até mesmo nos tempos de fome, de perda, ele ainda se alegraria no Senhor. Mesmo nos momentos de perda, de fome, de escassez, Abacuque afirma: eu vou me alegrar no Senhor. Me alegrar no Senhor. E pode ser que pessoas aqui nesta manhã e pessoas que nos assistem estão vivendo este momento de perdas, de escassez. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos alegrar no Senhor, não desistir, não desista, continua. Então, Abacuque ele afirmou que mesmo nesses períodos, ele iria se alegrar no Senhor. Os sentimentos de Abacuque não eram controlados pelos eventos ao seu redor. Então preste atenção. Os sentimentos de Abacuque não eram controlados pelos eventos ao seu redor. Talvez tem muitas coisas acontecendo ao seu redor, te causando medo, te causando preocupação, mas não permita que isso controle o seu sentimento. Lembra do apóstolo Pedro? O mar estava revolto. Ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. O que Jesus falou com ele? Venha. Então vem. E ele começou literalmente a andar sobre as águas, enquanto
enquanto os sentimentos de Pedro estavam voltados para Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas de repente ele começa a olhar para a tempestade. De repente ele começa a olhar para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele tirou o seu olhar de Deus, de Jesus, e começou a olhar o que estava acontecendo ao seu redor, a tempestade, o mar revolto, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Sabe por quê? Os seus sentimentos foram controlados por aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então Abacuque, ele não permitiu. Abacuque não permitiu que os seus sentimentos fossem controlados pelos eventos ao seu redor, mas os sentimentos de Abacuque foram controlados pela fé, na habilidade que Deus tem de nos fortalecer. Os sentimentos dele foram controlados pela fé que ele tinha em Deus, que iria fortalecê-lo, não nas circunstâncias ao redor, não naquilo que estava acontecendo ao seu redor. Entenda uma coisa, irmãos: quando nada mais fizer sentido, quando nada mais fizer sentido, e tem momentos que a nossa vida está assim, nada mais faz sentido, e as dificuldades parecerem maiores do que você pode suportar, quando as dificuldades parecerem maiores do que você pode suportar, lembre-se de que o Senhor é aquele que nos dá forças para prosseguir. Aleluias! Lembre-se de que você tem um Deus que te ama e que te dá forças para prosseguir. Aleluias! Te dá forças para prosseguir, para avançar, quando nada mais fizer sentido, quando as lutas forem maiores do que você. Entenda uma coisa: não faz sentido para você, é maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus, não é maior do que o Deus que você serve, e Ele te dá força para prosseguir, através do teu Santo Espírito. Ele nos dá forças para prosseguir. É o outro Consolador. Ele enviaria o outro Consolador que estaria conosco todos os dias e nos dá forças para prosseguir. Mas não desista. Ser fiel até a morte. Eu preciso ser fiel até a morte. Não desista. Meu irmão e minha irmã que está aqui nesta manhã, e você que nos assiste, não desista, não desista, porque Deus é com você, Deus está conosco, mesmo que você não esteja vendo, ouvindo, ou sentindo que Deus está com você. Entenda uma coisa: Deus está com você, mesmo você não vendo, mesmo você não ouvindo nem sentindo, não significa que Deus te abandonou. Não, Deus está com você, Deus está conosco, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus tem nos abençoado, o nosso Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça, tem nos feito caminhar. Prossiga, prossiga, tire o seu olhar das suas dificuldades e olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para Deus, mas não desista, mas não desanima, não desanima. Tem um corinho antigo que diz que a luta vem e passa, não desanimes, não. Então não desanimes, a luta vem, a luta passa, mas quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Não desista, não desista.
Não vamos desistir. Lá em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, a partir do verso 28, diz assim: não sabes? Não ouvistes? Que o eterno Deus, aquele que não tem princípio e nem fim, o Senhor, que significa dono, o Criador dos fins da terra, ou seja, aquele que criou toda a terra, aleluias, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, não tem como entender, compreender o entendimento de Deus. Verso 28, faz forte ao cansado, aleluias. Talvez você está aqui nesta manhã tão cansado, porque igual eu falei no início, só Deus e a gente sabe, só Deus e você sabe o que você está passando e o que você está enfrentando, então só Deus e você. Então talvez você entrou aqui nesta manhã cansado, Senhor, só vou porque eu te amo muito, eu preciso fazer a obra, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso adorar o seu nome, porque minha vontade era não ir. Talvez você entrou aqui cansado das lutas, cansado dos problemas, cansado dessa batalha, cansado desse dia a dia que não muda. Aí a palavra de Deus nos diz no verso 28, que Deus, Ele faz forte o cansado. Deus vai te fortalecer nesta manhã, Deus vai te fortalecer, para você não desistir. Aleluias, oh glória a Deus. Ele faz do cansado, Ele faz forte o cansado. Aí o texto continua: e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Aqui são aqueles que já desistiram. Mas Deus multiplica a força. Aleluias! Deus multiplica a força. Oh, graças a Deus. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Aí agora vem a promessa, aleluias, agora vem a promessa no verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, aleluias. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor. Aleluias! Não vai cansar, não vai desanimar, não vai desistir, porque Deus irá renovar as suas forças. Oh, aleluias! Deus irá renovar as suas forças. Você vai sair daqui nessa manhã com as forças renovadas em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Vamos sair com força renovada. Aleluias! Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Deus, Ele tem um cuidado tão grande conosco, irmãos. Existe a teologia da providência divina. Deus não é igual ao relojoeiro, que dá a corda no relógio e agora deixa de lado, agora ele se vira lá. Não, Deus, Ele formou este mundo, Deus, Ele te criou, e Deus também está sustentando este mundo, está sustentando a sua vida, está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Talvez você não está entendendo o cuidado de Deus, porque ninguém entende, compreende os pensamentos de Deus, mas Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes.
nos mínimos detalhes, mesmo que não estejamos entendendo, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Oh, irmãos, aleluias, Deus está cuidando de você. Mesmo que você não esteja entendendo, Deus está cuidando de você. Receba essa palavra. Está cuidando da sua família. Deus está cuidando, porque Ele é o preservador da vida. Deus está preservando a vida. Deus está irmãos, Deus sustenta todas as coisas, irmão. Deus sustenta todas as coisas. Ele criou e Ele tem compromisso com aquilo que Ele criou. Ele está te guardando, Ele está guardando a sua vida. Se você espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está trabalhando ao seu favor. Trabalhando. Aleluias. Então, se você já pensou em desistir porque se sente muito cansado, e aqui não estamos querendo falar, mas está cansado de quê? Não, irmão, que cada um sabe o que passa, cada um sabe o que enfrenta. Cada um, irmão, tem pessoas que às vezes recebem uma carga emocional maior do que o outro, e às vezes quer resolver tanta coisa, quer se envolver com tantas coisas, e é só eu. É por isso que Jesus falou: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisamos lançar esses fardos em Jesus, lançar para Ele. Precisamos, irmãos, e numa próxima oportunidade vamos falar sobre isso daqui. Precisamos viajar mais leve. Estamos muito sobrecarregados às vezes, sai de manhã, aí é conta de água, é conta de luz, é problema com o filho, é problema de enfermidade, é problema no serviço, é problema de saúde. A gente vai pegando isso tudo, irmãos, e vai jogando tudo em cima da gente. Eu resolvo, manda para mim que eu resolvo. E a gente vai ficando sobrecarregado, cansado do dia a dia, cansado das lutas, cansado de tantas coisas, de tanta sobrecarga sobre nós. Então, se você já pensou em desistir, porque se sente muito cansado, não desista. Não desista. O verso 29 diz que Deus, Ele dá vigor ao cansado, ou seja, Ele fortalece os que estão cansados. Quem entrou aqui cansado, sobrecarregado, é tanta coisa, é tanto problema, nesta manhã, Jesus, Ele quer tirar essa sobrecarga de sobre você, Ele quer tirar essa carga de sobre você, para que você viaje mais leve, para que você prossiga mais leve, confiando que Ele está cuidando de você. Então não desista por causa do cansaço, porque o nosso Deus dá vigor ao cansado. Aleluias. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, Deus renova as forças até daqueles que já desistiram. Mas lá no íntimo, lá no fundo, ele tem vontade, que ele deseja de servir a Deus. Então Deus, através do seu Espírito, Ele renova as forças daquela pessoa. Aleluias. Oh, aleluias. Quantas pessoas conhecemos que estão afastadas do caminho do Senhor, mas a qualquer momento, através do seu clamor, do meu clamor, da nossa intercessão, Deus vai renovar, vai revigorar aquela pessoa e vai levantá-lo. Aleluia. Oh, graças a Deus,
Graças a Deus, porque a esperança, até para a árvore se for cortada, mesmo se envelhecer a sua raiz na terra seca, ao cheiro das águas brotará, vai brotar, vai nascer, vai crescer, o milagre vai acontecer, porque Deus, Ele não quer que nenhum de nós desista, quer que ninguém desista. Eu não posso desistir, nós não podemos desistir por causa do cansaço. Se você espera em Deus, Ele também renovará suas forças. Então não desista não. Deus sabe, a Bíblia nos fala que Deus ele pesa as intenções do coração. Deus, Ele penetra até nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Deus, irmão, Deus Ele nos conhece por dentro e por fora. Deus conhece a sua estrutura. Então nesta manhã, Ele está mandando eu te dizer, você realmente está cansado, está chegando no seu limite, mas não desista, porque Ele irá renovar as suas forças, Ele irá te fortalecer, a graça dEle irá te ajudar a continuar, a não desistir. Filipenses capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, diz assim a palavra de Deus, verso 13, Filipenses 3, verso 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não alcancei ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, talvez você já pensou em desistir, porque o diabo fica ali lembrando as coisas que você fez quando não tinha Jesus. Isso aqui é um assunto, irmãos, que o diabo, ele é especialista em nos aprisionar aqui na mente, ficar nos lembrando das coisas que fizemos quando não tínhamos Jesus. Aí muitas pessoas aceitam esses pensamentos do diabo, muitas pessoas concordam com esses pensamentos, aí fala assim: sabe de uma coisa? É verdade mesmo, realmente eu já fiz tanta coisa na minha vida, e eu acho que eu vou abandonar tudo, porque o diabo fica trazendo a memória. O diabo, ele não é onisciente, só Deus conhece o que pensamos, mas o diabo, ele sabe as coisas que nós já fizemos, sabe, o bicho sabe, irmão. Então, qual é a arma que ele usa? Ficar nos lembrando, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há tantos dias, tantas horas, minutos, segundos você fez isso. Então essa é a artimanha dele, ficar atacando nossa mente, para desistirmos, para abandonarmos tudo. Então talvez você já pensou em desistir por essa situação, mas lá em Isaías capítulo 43, verso 25, Deus diz assim: eu mesmo sou
o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Aleluias. Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Então, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, uma vez que o sangue da nova aliança, que o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então não desista de viver, não desista de caminhar com Jesus, porque o diabo fica lembrando. Fala: demônio, você está repreendido, você foi vencido na cruz, e o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, e dos meus pecados Deus não se lembra mais. Mas não desista, não desista, porque, irmãos, a nossa mente é um campo de batalha. Tem até um livro, Campo de Batalha da Mente, muito bom, te aconselho você ler. Campo de batalha da mente. Nossa mente é um campo de batalha, e o diabo fica ali nos lembrando. Aí, se a gente aceitar aquilo, vamos nos entristecendo. É verdade mesmo, eu fiz aquilo. Aí, irmãos, vamos perdendo a presença de Deus. Então não desista por causa disso, porque Deus, ele não vai se lembrar dos seus pecados mais, porque agora você é uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo na sua vida. Então desista não. Muitos irmãos: mas você não sabe o que eu já fiz. Nem quero saber. Irmão, ninguém precisa de saber não. Só Deus precisa de saber. Se Deus sabe e Deus te perdoou, irmãos, se Deus te perdoou, quem vai te acusar? Então não deixe o diabo levar vantagem na sua vida nesse ponto. Não desista por causa disso. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora, porque antes existia condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o texto não termina aqui não. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o texto continua: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, mas também que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu estou na igreja, se eu estou vindo na igreja e ando segundo a carne, significa que há condenação para mim, porque eu estou andando segundo a carne, eu estou satisfazendo os desejos da carne, e a Bíblia nos ensina: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então esse texto se aplica, portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas que andam também segundo o Espírito. Porque aquelas pessoas que alimentam o desejo da carne, aquelas pessoas que alimentam os desejos da carne, há condenação para essas pessoas, mas aqueles que andam no Espírito, não existe condenação. Então não permita que o diabo ponha isso na sua cabeça, te lembrando o que eu fiz, o que eu fiz há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, há 10 anos atrás. Quer dizer uma coisa, não estou fazendo apologia ao pecado, dizendo que o pecado é certo, mas se você errou, se arrependeu, aleluias, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrependeu, não aceite essa situação do diabo, porque é cilada dele para você desistir.
Então continua caminhando, continua prosseguindo. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um carrasco para com a igreja, perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja, ele perseguiu os cristãos. O apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, ele cometeu muitos pecados, mas entenda uma coisa, ele fez tudo isto quando ele não tinha Jesus. Quando ele não tinha Jesus, mas agora que ele tem Jesus, ele sabe que ficar lembrando dessas coisas irá atrapalhar a sua caminhada com Jesus. É por isso que ele diz em Filipenses 3,13, a parte B: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo. Porque o apóstolo Paulo, uma hora leia sobre a biografia do apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que perseguiu extremamente a igreja, os cristãos, cometeu várias coisas erradas, mas agora que ele tem Jesus, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu caminho em novidade de vida. Quando você tem Jesus, você caminha em novidade de vida. Então não desista. Não desista. Se o diabo ficar pondo na sua cabeça um monte de coisa aí, de pecado, se você já se arrependeu, não desista. E em verso 14 de Filipenses 3, prossigo para o alvo. Assim como aquele que participa de uma corrida, ele nunca para até chegar ao final, mas continua indo em frente, o mais rápido possível. Assim, aqueles que estão de olhos fitos em Deus, devem continuar prosseguindo, mas não desista. O sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Se pecarmos, a palavra de Deus nos ensina, se não me falha a memória, 1 João 2,1, filhinhos, não pequeis. Está dizendo que não podemos pecar, não pequeis, mas se pecardes, aleluias, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aleluias, aleluias, Ele está lá à direita de Deus, Ele é o seu advogado, Jesus é o meu advogado, Jesus é o nosso advogado. Mas não pequeis. É mais ou menos isso daqui. Quando você faz aqueles passeios de barco, de escuna, nas cidades aí que tem praias. Então, dentro do barco, tem ali boia, colete salva-vida. Para que serve? Se porventura houver algum acidente e o barco começar a afundar, você veste o seu colete, você pega o bote salva-vida, você pega uma boia para poder não afundar. Então é isso que o texto está dizendo. Filhinhos, não pequeis. Mas, se houver algum acidente, porque o pecado na vida de quem é de Deus deve ser um acidente. Mas, se houver algum acidente, não pequem. Mas se houver algum acidente e vocês pecarem, não desista por causa disto. Sabe por quê? Nós temos um advogado junto a Deus. Jesus está lá, aleluias. Aquele que comprou a igreja está lá à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então não desista. Não desista. Não desista por causa do pecado. Não estou dizendo que é certo pecar, mas se pecar, temos um advogado. Aí quando Deus encontra o arrependimento genuíno no meu coração, quando Ele encontra o arrependimento, porque, irmãos, as pessoas que são de Deus, que têm o Espírito Santo, melhor dizendo, as pessoas que têm o Espírito Santo, quando elas pecam, quando elas erram,
na mesma hora, o semblante cai, vem aquela tristeza, vem aquele sentimento de que fizemos alguma coisa que não deveríamos fazer. Sabe quem que faz isso daí? É o Espírito Santo nos mostrando que erramos. Aí quando há esse arrependimento e nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, aí, irmãos, na mesma hora, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não desista por causa de pecados cometidos lá atrás, por causa de coisas que o diabo fica te lembrando. Não desista por causa disto. Não desista. Não desista. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Vou ler aqui na minha versão, mas tem uma versão que é da Bíblia Viva, que eu estava lendo hoje de manhã, daria para compreender bem melhor, mas aqui vai dar para a gente entender bem também. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Aqui, diz assim: sim, deveras considero tudo. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo que considera tudo como perda para conhecer Jesus. Ou seja, Jesus está acima de tudo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Entenda uma coisa, talvez, pode ser que você tenha sofrido algumas perdas. Pode ser que você tenha sofrido algumas perdas e você está avaliando a sua vida para ver se vale a pena seguir a Jesus dessa maneira ou desistir. Pode ser que você que está aqui nessa manhã, ou vocês que nos assistem, sofreram algumas perdas e estão avaliando se realmente vale seguir a Jesus assim, perdendo as coisas, sofrendo perdas. Depois que o apóstolo Paulo avaliou o que havia conquistado em sua vida, ele diz que tudo aquilo era perda quando comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Tudo aquilo que o apóstolo tinha conquistado, tudo aquilo que ele já havia adquirido, ele considerou como perda, pelo prazer, pela honra, pelo privilégio de conhecer Jesus Cristo. Ele falou assim: não, conhecer Jesus para mim está acima disso tudo. Aleluias! O conhecimento com Jesus, a comunhão com Jesus está acima disso tudo. Tudo como perda comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Esta era uma profunda declaração a respeito de valores. O relacionamento de uma pessoa com Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Tudo que eu perco, todas as perdas que eu tenho aqui neste mundo, são menores do que o meu relacionamento com Jesus. Aleluia! Tudo que você perder aqui nesta terra é menor do que o seu relacionamento com Jesus. Jesus está acima. Jesus Cristo está acima. Não se perca com as perdas que lhe acontecem. Não se perca, porque às vezes vamos perdendo algumas coisas, e é normal. A vida é um perde-ganha. Tem até
a lei de Gerson, que diz que ele só quer levar vantagem, quer ganhar em tudo. Igual o desenho do Pica-Pau, quer levar vantagem em tudo. Só ele quer ganhar. E a vida não é assim, irmãos. A vida é um monte de ganha e perde. Todo dia a vida nos ensina isso. Todo momento a vida nos ensina isso. Desde criança a vida vai nos ensinando que a vida é um perde e ganha. Não é só ganhar não, mas entenda uma coisa, tudo aquilo que você já perdeu nesta vida, tudo aquilo que eu já perdi nesta vida, quero dizer uma coisa, o nosso relacionamento com Jesus está acima disso tudo. Tudo que eu perdi não pode me separar de Jesus, não pode me separar de Deus, porque a minha comunhão com Ele está acima. Considere os seus valores. Será que você está colocando alguma coisa acima do seu relacionamento com Jesus? Considere os seus valores. Considere. Eu preciso considerar os meus valores. Será que eu estou colocando alguma coisa acima do meu relacionamento com Jesus? E não existe ninguém nem nada que está acima do nosso Deus. Acima do nosso Deus não existe nada. Onde está o trono de Deus? Está nos altos céus. E acima não tem nada, porque não tem nada acima dele. Aleluias! Não existe nada acima de Deus. Não existe nada acima de Jesus. Então, se você já sofreu algumas perdas na sua vida, quero dizer uma coisa, isso aí é normal. Perder é normal, irmão. Às vezes perde, às vezes ganha. Perdendo aqui ou ganhando aqui, não podemos perder a comunhão com Jesus. Não perca a comunhão com Jesus, não. Perdeu a comunhão com Jesus, perdeu tudo. Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, verso 35 em diante, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? E como temos enfrentado tribulação? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Verso 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então entenda uma coisa: não deixe que nada te separe do amor de Cristo. Não deixe que nada te separe do amor de Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com amor que não tem como dizer o tamanho deste amor. Então não permita que nada te separe do amor de Deus. Nada. Se ninguém pode se opor a nós e prosperar, aí mantenha sua Bíblia aberta em Romanos 8. Então ninguém
ninguém pode se opor a nós e prosperar. Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então entenda uma coisa: se ninguém pode se opor a nós e prosperar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou nos acusar, ninguém também pode nos acusar. Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então ninguém pode nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. Aquele irmão, aquela irmã ali, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele já roubou, ele já matou, ele já estuprou, fez tantas coisas. Irmãos, quem poderá me acusar se é Deus que me justifica? Se eu já me arrependi, diante de Deus eu estou justo. É lógico que para a sociedade a pessoa precisa pagar, porque quem semeia vai colher. Então a pessoa precisa satisfazer a justiça do homem. Roubou, matou, fez o que não deveria, vai preso, vai pagar. Mas diante de Deus ninguém pode nos acusar. Se eu já me arrependi, se é Ele quem me justifica, aleluias! E tem pessoas que falam assim: ela andava armado, assaltava as pessoas, agora usa uma Bíblia. Aí a pergunta que fica é: então será que essas pessoas que falam isto, será que as pessoas que falam isto gostariam que essas pessoas que praticavam tais atos continuassem assaltando? Continuassem matando os outros? Continuassem fazendo coisa errada? É porque eles não entendem que quando Jesus entra na nossa vida, Jesus muda. Jesus muda. Quer dizer então que a pessoa que roubava não pode aceitar Jesus, tem que continuar roubando. Se ela matava, tem que continuar matando. Que é isso, irmão? Jesus, quando ele entra, ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa vida. Tem pessoas que dizem assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas a Bíblia nos fala de um carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus Cristo, que ele endireita qualquer madeira torta. Aleluia! Nasceu torto, mas vai endireitar, porque Jesus endireita. Diante da lei dos homens, tem que pagar. Tem que pagar. Mas diante de Deus, quando a pessoa se arrepende, ninguém pode nos acusar. Ninguém pode te acusar. Então, ninguém pode se opor a nós e prosperar, ou nos acusar, ou ainda nos condenar. Verso 34. Quem os condenará? Aleluias! É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluias! Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Ninguém pode nos condenar, porque foi Jesus quem morreu e quem ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por mim, intercede por você. Oh, graças a Deus! Então, é um fato visível que nós temos uma relação pessoal com Deus. Você tem uma relação pessoal com Deus. Você é íntimo de Deus. Nós temos intimidade com Deus, porque nós andamos com Deus, porque nós buscamos a Deus, porque nós obedecemos a Tua palavra. Então nós temos intimidade com Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos povo de Deus. Aleluias! Graças a Deus! A enumeração de adversidades do verso 35, que nós já lemos: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, a enumeração dessas adversidades, ela cobre a gama de experiências que poderiam parecer desafios grandes à realidade do amor de Cristo. Então,
todo esse verso 35 aqui, podia parecer um desafio grande a mantermos o nosso amor a Cristo, o nosso amor a Deus. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, sempre temos de enfrentar a morte dia após dia por sermos fiéis a Deus. Isso aqui é vida cristã, isso faz parte da vida cristã, faz parte, mas isso não pode me separar do amor de Deus, isso não pode te separar do amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, te diz que apesar de tudo isso, de sermos entregues à morte todos os dias, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, o verso 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Absolutamente nada poderá separar o cristão do amor de Deus. Nada é tão difícil ou perigoso, nem a morte, nem a vida, que possa nos separar de Deus. Então nada pode te separar do amor de Deus. Não desista agora, não desista no meio dessas lutas, não desista no meio desses problemas. Tem um hino que diz: você não pode desistir agora, você não pode desistir agora, está muito perto da sua bênção, está muito perto da sua vitória. Então você não pode parar, você não pode desistir, nós precisamos continuar, prosseguindo, com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18, o texto nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo para que você possa resistir às pressões da vida. E como tem pressões a vida, então encha-se do Espírito Santo para resistir às pressões da vida. Quando o povo de Deus, o mundo nos oprime, o diabo nos oprime. Por esse motivo, precisamos estar cheios do Espírito Santo para não desistir. Estar cheio do Espírito Santo é uma necessidade da igreja. Enchei-vos do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo para não desistir, para não desanimar, para suportar as pressões do mundo, as pressões da vida. Seja cheio do Espírito Santo. Do cativeiro babilônico, mas muitos que já estavam acostumados com a cultura do povo babilônico não quiseram voltar, quiseram ficar na Babilônia. Irmãos, que nenhum de nós venha cometer este erro. Muito em breve Jesus irá te buscar, virá nos buscar. Então não podemos nos acostumar com este mundo, nos aculturar a este mundo, porque daqui a pouquinho a gente vai embora daqui. A qualquer momento a gente vai embora dessa terra. Então eles quiseram ficar na Babilônia. Em vez de ser moldado pelos valores do mundo, precisamos transformar a nossa mente, transformai-vos, ou seja, devemos mudar pela renovação do nosso entendimento. A transformação espiritual começa na mente e no coração. A transformação, a regeneração é de dentro para fora, começa na mente e no coração. Uma mente dedicada às coisas do mundo e suas preocupações produzirá uma vida lançada de um lado para o outro pelas tendências da cultura. Mas uma mente dedicada à verdade de Deus produzirá uma vida de vitória e estabilidade.
Nós podemos resistir às tentações da nossa cultura, meditando na palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo guie e molde os nossos pensamentos e comportamentos. Deixe o Espírito Santo moldar, guiar os seus pensamentos, os seus comportamentos, para que possamos resistir à cultura deste mundo que quer nos levar para distante de Deus. Então não se amolde a este mundo, aos costumes deste mundo,